CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente fala sobre fraudes bancárias. Tem um estudo que aponta dias e horários preferidos dos criminosos, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Essa pesquisa, né, junto com algumas outras que a gente até reuniu alguns dados aqui, é interessante, por exemplo, que a Serasa afirma que 4 em cada 10 brasileiros sofreram golpes financeiros esse ano, só esse ano, hein? Olha só. E a perda média, né, foi de 2.300, praticamente R$ 2.300 por cada golpe. Então veja que são valores bastante expressivos, né, para esse tipo de golpe lá para isso. Ainda nessa pesquisa, né, fala que os golpes mais comuns, as fraudes mais comuns foram com cartão de crédito, de pagamento de boleto ou Pix. Então essa é a questão. Então o interessante, né, desse resultado, e aí uma coisa que chamou atenção nessa pesquisa foi que a preferência de data e hora que os golpistas usam para aplicar os seus golpes mudou de 2023 para 2024, né? Em 2023, os dias de terça e sábado de madrugada eram os preferidos pelos fraudadores, né? Em 2024, parece que eles mudaram um pouco a estratégia, né? E agora os dias preferidos, né, para eles, para aplicar os seus golpes, é na segunda e na terça-feira, né? Segunda-feira de madrugada e terça-feira à noite. É interessante, né? Porque aparentemente esse tipo de golpe, né? Ou seja, quando o golpista, né, o criminoso, ele quer induzir a vítima a clicar em alguma coisa ou fazer algum tipo de ação, exatamente a escolha de segunda-feira de manhã, né, ou terça-feira à noite, né, principalmente a segunda-feira de manhã, são dias que normalmente a gente está pensando na semana, pensando nas atividades todas da semana, então com uma mente um pouco atribulada nesse caso. E aí eles aproveitam esse momento, talvez de distração ou de concentração um pouco menos intensa da vítima, né, para tentar aplicar os golpes, fazer com que a vítima clique em alguma coisa, ou baixe alguma coisa, ou aceite alguma oferta nesse caso, né? Então, acho que por isso que acabou lá em 2024 agora, os golpistas mudando um pouco da sua estratégia para segunda-feira de madrugada ou de manhã cedo e terça-feira à noite, né, nessa questão. Então, não quer dizer que não existam crimes ou golpes em outros horários, mas esses dois horários, de segunda na madrugada e na terça-feira à noite, são os preferidos aí pelos golpistas, né? Um dado interessante para isso. E aí, o golpe mais comum, normalmente, é o golpe que a gente já vem falando aqui, que é o golpe da engenharia social, ou seja, quando o golpista ele tenta se passar por uma outra pessoa ou por uma outra entidade, né, uma instituição financeira, né, ou algum banco, né, para isso, e aí ele tenta se fazer passar por essa outra pessoa, oferecendo promoções ou avisando que teve algum tipo de fraude que não houve, né, mas insinuando que teve algum tipo de fraude, a pessoa tem que tomar alguma ação para poder, teoricamente, não aceitar aquele crédito ou aquele débito, né, ou aquele pagamento. Então, é bem interessante essa questão. E aí, né, também segundo um levantamento da Datafolha, o brasileiro, né, olha só que curioso, a gente falou disso na semana passada, né, o brasileiro tem mais medo de ter o celular roubado do que a própria carteira, né? A gente até comentou um pouco sobre isso na semana passada. Por quê? Porque o celular tem tudo hoje em dia, né? Tem documentos, a gente falou disso na semana passada, documentos, né, que são agora todos digitais, tem forma de pagamento via celular, né, fotografias, né, e acesso a outras contas do usuário. Então, realmente faz todo sentido esse levantamento do Datafolha, falando que o brasileiro tem muito mais medo de ter o celular roubado e a carteira, né? Eu diria até que a gente tem mais preocupação em não esquecer o celular em casa do que a própria carteira. A carteira a gente até esquece, mas o celular não esquece, né? Faz parte, acho, do corpo humano já nessa situação, né? Para isso, né? E aí a pergunta é como se proteger, né, desse tipo de golpe, dessa questão. E aí a gente tem algumas dicas, né? Primeiro, a gente vem falando aqui sempre de desconfie. Tudo que você vê que tem uma oferta boa demais, favorável demais, né, interessante demais, né, desconfie, porque
pode ser um golpe, né? Outra questão é que bancos não ligam para correntistas, né? Bancos não mandam mensagens de SMS ou de WhatsApp, né? Para isso. Então, ou seja, qualquer coisa diferente dessa, você não faça nada, não clique, não aceite nada e liga para o seu gerente, né? E converse com ele, ver se realmente aquilo é verdade, se aquela situação tem alguma coisa. Não baixar aplicativos fora de lojas oficiais, da Apple e Android, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Cuidado com as senhas que você tem, né? Usar senhas exclusivas para cada serviço, nesse caso, né? Autenticação de 2 fatores onde você tiver disponibilidade, em redes sociais, WhatsApp, nesse caso aqui. E aí uma coisa interessante é não usar, ou tentar não usar o Wi-Fi públicos, né, para fazer transações. Né? Você sempre usar o seu Wi-Fi de casa ou a rede de 4G ou 5G, nesse caso, né, para isso. Uma outra questão interessante de você limitar os valores de transações quando você estiver fora de casa, né? E horários diferentes, né? Você ter limites menores, né? Que aí você tem uma chance menor de ter o problema com algum tipo de situação. E sempre usar os canais oficiais dos bancos. Algumas dicas aí para a gente tentar minimizar, né? Ou diminuir o risco de ser vítima dos golpes. O Gilberto, essa relação aqui não se aplica, por exemplo, àquelas ligações que eles fazem o dia inteiro, né? Dizendo que você fez uma compra no valor de tantos mil reais, clique sim para cancelar e aí vai. Exatamente. Essas ligações, normalmente, elas são feitas automaticamente, né, para uma quantidade grande de pessoas, aí tem aquela musiquinha, né, fala que sua ligação é importante, aí entra uma gravação falando que foi identificado um pagamento de X mil reais na loja Y, e se você aceita, clica 1, se não aceita, clica 2. E aí, nessa hora, quando você digita 2, aí que você vem para um atendente, supostamente, né, um atendente humano, né, que vai tentar induzir você a fazer um Pix ou a digitar uma senha, né, ou dar algum tipo de informação pessoal para você, assim, vai aplicar o golpe mesmo nesse caso. E aí, nesse caso, como é automatizado, isso não, qualquer horário do dia e da noite, ele acontece, né? Esse aí só não acontece durante a noite e madrugada, mas durante o dia, o tempo todo, né? Exatamente, sim. Eles aproveitam o horário que a gente está ativo, né, no dia, de manhã e à tarde, para poder fazer esse tipo de abordagem, né, para fraudulenta. Pois é, e o pior é que a gente não consegue nem bloquear esses tipos de ligações, porque eles criam outro número muito semelhante e continuam nos enganando, né? Exatamente. Normalmente são telefones pré-pagos que foram comprados o chip, né, num local aí comum, né, e cadastrado com CPF falso, né, nesses telefones. E aí é difícil você ficar bloqueando todos, né? Ou seja, esses números vão ser trocados, né, à medida que começa a ficar difícil dele fazer a ligação com aquele número de pré-pago, ele compra um outro chip, custa barato, né? O golpista compra outro chip e faz o uso desse novo número, né, para aplicar seus golpes. É bem complicado essa situação, realmente infelizmente bem complicado. Uhum. Agora, esse estudo levantou também fraude em carteira de identidade, por exemplo? Também, ou seja, o uso de roubo de identidade com a inteligência artificial. Na verdade, usando, por exemplo, clonar a parte de fotos, né, por exemplo, para fazer a parte do chamado deepfake, né? E aí ele consegue fazer uma foto, né, ou clonar uma foto com a sua identidade e aí fazer uma identidade falsa, por exemplo, nesse caso, né? Entendido. É isso. Vamos. Hoje a gente já fez do golpe, né, o principal assunto do dia, né, Gilberto? Exatamente. A pesquisa é bem interessante, traz dados bem atuais e vê como é que está a situação, por exemplo, dos golpes aí no dia a dia, né? Então, a palavra-chave, né, Fernanda, para os nossos ouvintes é sempre desconfiar, né? Desconfie quando a vantagem é muito grande, uma coisa que você vê que é irreal, né? Você pode apostar que isso é um golpe, não tenha dúvida. Vamos conversar com os nossos ouvintes, Schaefer, o que eles estão falando? Vamos lá. A Délia, na verdade o Giovanni, tá falando aqui para a gente a estratégia que ele usa para esses números não reconhecidos que chegam no celular dele. Ele disse que atende a ligação e logo em seguida coloca para deixar o microfone mudo, o microfone dele. Porque assim a pessoa fica falando ou a gravação fica falando e o tempo fica contando. Então, de uma maneira ou de outra, depois que passam alguns segundos, ele diz que essas pessoas que ligam, né, são tarifadas pela empresa de telefonia, então fica caro ficar dando golpe.
Ele disse que essa é uma alternativa válida porque a gente atende, escuta qualquer mensagem, consegue identificar se é um golpe ou não, e o tempo está rolando, mas fica como mudo, ou seja, a pessoa, mesmo utilizando algum gravador ou algum outro tipo de dispositivo, não consegue captar a sua voz, por exemplo. É uma estratégia interessante, inclusive tem um outro efeito colateral positivo disso, é que enquanto essa linha estiver ocupada com o Giovanni, por exemplo, o golpista não está aplicando golpe em outras pessoas, então ocupa a linha do golpista, né? Ele fica lá ocupado, achando que vai conseguir mais uma vítima, na verdade está perdendo o tempo dele, tanto sendo tarifado como perdendo o tempo dele também na ligação. É isso. É o Giovanni então, né? Isso aí, Giovanni. E tem a dúvida da Adélia. Pode falar. Ela disse que usava Android e pagava aquele armazenamento do Google, né? Para ter um pouco mais de espaço ali para armazenar os arquivos dela, enfim. Ela disse que hoje ela tem o iOS e paga o armazenamento no iCloud. Aí ela quer saber como faz, e se tem como, transferir o que ela tinha no armazenamento do Google para o armazenamento do iCloud. Então, diretamente, né, tem algumas plataformas, né, como chamada de uma ferramenta chamada Multicloud, que faz esse tipo de transferência entre nuvens. É uma ferramenta paga, né? O que ela pode fazer, né, dá um pouco mais de trabalho, mas de forma gratuita, é ela realmente fazer baixar, fazer o download do que tem lá no Google Cloud, né, no Google Drive, na verdade, para o computador dela, né, e depois subir isso de novo no iCloud. Dá um pouco mais de trabalho, né, mas ela pode fazer isso de forma gratuita. Ou então usar uma ferramenta tipo da Multicloud, que é uma ferramenta que faz exatamente essa cópia entre nuvens, né, diferentes. Daí eles têm uma ampla gama de compatibilidade com nuvens e ele consegue fazer a transferência de dados entre nuvens diferentes. É isso. Tá certo, então. Gilberto, muito obrigada, viu? E até a sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pela participação e até sexta-feira com mais tecnologia.